Gostou, Cida? Boa noite, boa noite. Boa noite. Sendo a felicidade, o prazer de estar hoje aqui, pela primeira vez, né, trazendo palavras belíssimas, sem dúvida alguma, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fui convidado pela direção da casa, por Giovanni e Núbia, já tinha me disposto a participar mais das nossas atividades, e então me trouxeram esse tema tão bonito, profícuo e tão pedagógico, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para mim, foi maravilhoso. E tenho que agradecer enormemente a nossa professora Rebeca, que aqui tem nos acompanhado, nos proporcionado lições maravilhosas. Desde que chegamos aqui a primeira vez, com a nossa turma do ERG está aqui, já estamos no nível 4 do ERG e tem sido um aprendizado muito bom, graças a Rebeca, sem deixar de citar também as nossas professoras dos estudos mediúnicos. Também temos a turma aqui dos estudos mediúnicos, né? Sara, Linda e Ana Cláudia. Inclusive, o tema de hoje vai ser desenvolvido pela minha professora. Olha a responsabilidade do aluno, né? A Linda não pôde comparecer hoje, então eu fiquei com o tema de ser desenvolvido. Então, vai ser uma responsabilidade muito grande, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para trazer a vocês essa passagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema é os bons espíritas e a parábola do semeador. Depois a gente testa melhores comentários sobre a parábola belíssima. Eu que entendi para ser mais didático, começar do início do capítulo, fazer algumas breves considerações sobre o início do capítulo 17, sempre perfeitos, com as características, deixa eu pegar minha as características da perfeição, porque entendendo essas características da perfeição e em seguida o que o Evangelho tem como o homem de bem, aí sim nós vamos entender melhor o que se caracteriza como o bom espírito, e finalmente vamos poder entender melhor a parábola do semeador. Tá bom? Então, primeiro queremos dizer que essas características da perfeição nos conduzem, um dia nos conduzirão à perfeição, que é o que nós pretendemos. Mas a nossa perfeição será sempre relativa. Não é possível concebermos a perfeição absoluta, que é própria do Criador. E nós, criaturas, não temos como, segundo a nossa concepção, nos igualar ao Criador, porque seríamos, então, deuses, o que é impossível de se conceber. Bom, aqui minha canetinha não funciona nesse. Você quer abrir mais Não, acho que não funciona no fundo não funciona só aqui. Mas dá para a gente falar assim. Então, essas características da perfeição residem na caridade. É assim que é posto lá no início do capítulo 17. É a caridade na sua mais ampla acepção. E aí, esta caridade, na mais ampla acepção, pressupõe 3 pilares que a sustentam: amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Difícil, não é? Difícil porque nós não estamos ainda nesse padrão. Ainda estamos no nosso planeta Terra, que segundo os Espíritos nos dizem, é um planeta que se assemelha a um hospital e se assemelha também a uma casa de detenção. Só vai ao hospital quem precisa de cura, e só vai a uma casa de detenção quem praticou algo que viole as leis e está sendo punido e reformado. Então, nós ainda estamos num padrão que não nos permite ainda amar como se
prega os nossos inimigos, pelo menos não intensamente. Deixa eu... Isso. Pronto. Aí já passou, deixa eu voltar. Voltei. Fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Não é fácil, mas a gente vai amenizar um pouquinho. Vamos dizer então, amar os nossos inimigos. Será que amar de forma incondicional e afetuosa como nós amaríamos um irmão, um cônjuge? Não precisa, não chegaremos nem a tanto, né? Vamos aqui no segundo quadrinho mostrar que para amar os inimigos nos basta, pelo menos ao nosso nível de espíritos em evolução, ter uma ausência total de ódio, de rancor e de desejo de vingança. O próprio Jesus não tinha o mesmo carinho que tinha pelos seus apóstolos, o mesmo carinho que dispensava com os fariseus. Amava sim, mas o carinho era dispensado aos seus apóstolos e não aos fariseus. Então, é relativo esse amor aos inimigos. Também fazer o bem aos que nos odeiam. Como é que nós fazemos esse bem aos que nos odeiam? Estendendo auxílio, estendendo bondade, mesmo àqueles que nos prejudicam. O que nos importa para que cumpramos o pilar chamado fazer o bem aos que nos inibem, os que nos odeiam, é não mantermos o ódio e podermos estender a eles o auxílio que eles não nos dariam. Mas nós, recebendo ainda digamos, uma carga negativa de sentimentos, retribuir essa carga negativa com uma carga positiva. E, finalmente, orar pelos perseguidores. Aqueles que nos perseguem, eventualmente venham nos perseguir, a eles também devemos dedicar nossas orações, porque é dedicando nossas orações que nós podemos neutralizar aquele mal que poderia eventualmente nos chegar. Tá? Deus é bom e justo e nos concede a oportunidade de correção dos nossos erros cometidos. Sigo em frente? Bom, voltando aqui, as características da perfeição que nós dissemos se assentam nesses três pilares, também têm como elementos estas três virtudes que vão compor. As três virtudes são a benevolência, a vontade genuína, a vontade firme de ajudar o próximo. Esta é a benevolência. Indulgência, a disposição para perdoar e não julgar de forma firme, veemente, aqueles com quem eventualmente temos quaisquer imperfeições, mas que nós não julguemos com severidade aqueles defeitos dos outros, porque também nós temos defeitos, nós somos recheados de defeitos. E, finalmente, o terceiro pilar, o terceiro elemento é a abnegação, a renúncia do nosso interesse pessoal em contrapartida aos interesses da coletividade. Colocar os nossos interesses abaixo dos interesses dos demais de toda a coletividade. Não é fácil, claro. Nenhum destes, para cumprirmos essas características, chegarmos à característica da perfeição, ainda temos muitíssimo a evoluir, não é isso? Mas, pelo menos temos esse norte, temos a possibilidade de, enxergando qual é o caminho a trilhar, possamos um dia chegar a isso. Não vai ser agora, né? Vamos demorar um pouco mais, talvez alguns milênios de anos, algumas centenas de encarnações, mas o fato é que chegaremos um dia. Essas centenas deixam a gente triste. É muita coisa ainda. Muito. Para nós migrarmos do nosso
mundo hospital ou casa de detenção, que é o segundo nível de evolução dos mundos, e passar para um mundo já melhorado, ainda temos muito a avançar. E imagine chegar ao último nível, que é o mundo angelical. Não é? Mas o importante é que a gente saiba que há um caminho, e que nós, trilhando esse caminho, chegaremos lá. Não é fácil chegar, mas vamos chegar. Bem, e aí, vistas as características da perfeição, chegamos ao conceito de homem de bem. O que é o homem de bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? É aquele que pratica o amor e a caridade em sua essência mais pura e se dedica à prática constante do bem. É aquele que não tem ódio, aquele que não tem rancor e aquele que não desenvolve desejo de vingança. Se nós atingirmos isso aqui, já estaremos no caminho do homem de bem. Para isso eu trouxe duas passagens do Livro dos Espíritos, duas questões que ilustram bem o que se entende como homem de bem. Esta questão 918 do Livro dos Espíritos, temos o comentário feito por Kardec ao final do desenvolvimento da pergunta. Kardec faz a pergunta sobre o que seria um homem de bem, os espíritos de luz respondem e Kardec, ao final, faz este comentário. Homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, e se mais do que isso, praticou todo o bem que podia ter feito. Então, ao final do dia, ele se pergunta: eu causei mal a alguém, causei mal à coletividade, fiz o bem que eu podia fazer em todo o seu esplendor, o máximo que seria possível fazer? Bom, então, se ele fez tudo isso, o caminho é de ser um homem de bem. E também trouxe a questão 893 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes. E os espíritos de luz respondem: a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Temos aí caridade, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre reforma íntima. Falávamos lá em cima e vamos continuar falando dela. Bom, a perfeição como processo evolutivo para o homem de bem. Como é que o homem de bem traça o seu caminho para chegar a tal? Primeiro, há de reconhecer. Eu reconheço que sou imperfeito e que tenho uma trilha a seguir para chegar ao que eu pretendo, que seria me tornar um homem de bem. Primeiro, eu preciso reconhecer. Depois, iniciar a minha reforma íntima. Buscar a eliminação de defeitos. É quem cita os dois maiores, as maiores chagas da humanidade. Óbvio que existem outros, mas principalmente ele tenta vencer o orgulho e o egoísmo. Estas são as maiores chagas e os maiores empecilhos para que a gente possa galgar melhores posições na evolução, no nosso grau de evolução. Bom, continuando, ele precisa também praticar constantemente. Você não pratica só uma vez. Então, constantemente é preciso estar reforçando aquela forma já de evolutiva que se atingiu. Não é atingir um patamar e ficar sossegado naquele patamar. Vamos adiante, vamos continuar, até que consigamos migrar para melhores posições. E, finalmente, a aproximação da divindade. Buscar diariamente corrigir as imperfeições que nós temos. Então, juntamos tudo isso como um processo evolutivo para se atingir a categoria de homem de bem. Eu queria só fazer um comentário. Sim, nesse processo evolutivo, a gente tem que estar realmente se auto-observando constantemente para termos esses 4 pilares na nossa transformação moral, né?
Porque quando ele fala em reconhecimento, é muito difícil a gente reconhecer o defeito nosso, né? Porque a gente consegue ver muito mais, como Jesus disse, o argueiro no olho do outro e a trave enorme no nosso fica mais difícil. Mas a partir do momento que a gente reconhece essa imperfeição, por isso que lá na frente ele vai falar de auto-perdão. Porque quando a gente não reconhece a imperfeição, porque a gente não admite que erra. Né? E isso é muito prejudicial. Porque a às vezes a gente só admite quando outros percebem. E às vezes quando o outro percebe, que a gente não tiver numa abertura, a gente ainda recrimina o outro que julgou. E a partir daí, desse reconhecimento, é que nós somos capazes de eliminar esses defeitos, que é a nossa reforma, né? A gente reforma a casa, a gente reforma o carro, reforma a roupa, mas essa reforma íntima, é como ele fala aí, a busca constante, é uma batida o tempo inteiro de repetição até se conseguir, né? A prática. E só assim a gente consegue essa busca diária de corrigir as imperfeições, né? Que aí a gente se aproxima da divindade. Essa caminhada é longa, mas é muito importante a gente entender esses 4 passos aí e colocar na nossa consciência. Essa caminhada é muito longa, mas é tão bom quando a gente olha para trás e percebe o quanto nós já conseguimos de melhora, não é? Em relação ao que fomos. Há até um filósofo que diz que nós vivemos várias vidas dentro da nossa vida, porque nós somos diferentes do que fomos há pouco tempo atrás, não é? Nós, quando retornamos aos nossos tempos antigos, digamos, de anos atrás, percebemos quanto nós deixamos de fazer determinadas coisas que fazíamos, não é? Não nos alegramos em fazer coisas que fazíamos, sentíamos bem e hoje já não sentimos mais. Meu irmão, e para juntar o reconhecimento, a prática constante, a reforma íntima e a aproximação da divindade, se funde na gratidão. Porque com gratidão você reconhece, você pratica, você reforma e você aproxima. Então, o Evangelho nos é bem claro que a gratidão é o princípio, começo e fim da nossa reforma íntima. Vamos adiante então? Os bons espíritos, aí chegamos. Olha, se a gente já começa a ter ideia do que é, o que caracteriza a perfeição, o que a partir dali nos leva à condição de homem de bem. O bom espírito é aquele que vai juntar, unir tudo isto dentro de si. Tá? Então, o bom espírito, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os bons espíritos são conhecidos pela sua transformação moral genuína, autêntica, né? Transformam-se moralmente, autenticamente conseguem este resultado. Se destacam por suas ações de caridade, de amor, tolerância e esforço contínuo para dominar as más inclinações. Nós temos más inclinações, carregamos essas más inclinações desde as nossas origens, mas compete a nós lutar para que essas inclinações, essas más inclinações, a cada momento da nossa vida possa ser reduzida. Né? Um dia nós vamos nos ver isentos dessas más inclinações, mas é um processo lento, gradual. O verdadeiro espírito demonstra uma fé inabalável e sua meta é viver os ensinamentos morais de Jesus. Aí sim, né? Interessante, ele trouxe essa passagem aqui, de que ser um bom espírita não é necessariamente vir à casa espírita diariamente, semanalmente. Isso é bom? É fantástico, maravilhoso para o nosso crescimento. Mas isso não basta. Como também não basta, para ser um bom espírita, é presenciar, ter aquele dom de presenciar fenômenos mediúnicos, ser um médium que psicografa, um médium de visão, um médium de audição, não necessariamente. Muito mais é preciso que se busque
constantemente a renovação interior. Então, frequentar a casa espírita com certa frequência é bom? Porque é aqui que nós aprendemos, nós nos instruímos. Presenciar fenômenos mediúnicos é bom, instrui bastante também. Mas se tudo isso for feito e não houver a reforma íntima, o desejo no comportamento, no desejo de renovação interior, não nos será eficaz para nos tornarmos bons espíritos. Como agem os bons espíritos? Transformam-se moralmente. A sua evolução moral é constante e diariamente ele se esforça para vencer as imperfeições. Cultiva sentimentos de caridade, amor e benevolência. Fé e consolação. Encontra no Espiritismo a consolação e a força para enfrentar as dificuldades. E, finalmente, busca a perfeição. Reconhece que a perfeição é um caminho evolutivo e gradual. Chegamos a ela de uma hora para outra. E que exige persistência e dedicação constantes. Pronto, reunindo tudo isso, que um dia nós vamos conseguir, seremos um bom espírita. E aqui eu vou trazer as características do bom espírita. Primeiro, a sua reforma íntima. Veja que nós falamos de reforma íntima desde o começo da nossa exposição. Reforma íntima no quadro, reforma íntima de novo. Então, essa reforma íntima é absolutamente imprescindível. Esforça-se para melhorar a si mesmo, transformando suas inclinações e vícios e demonstrando progresso moral. Primeira condição, reformar-se intimamente. Segundo, praticar a caridade, com amor, benevolência e perdão, buscando o bem de todos, o que é fundamental na vida de um homem de bem. Caridade é entendida aqui não só aquela caridade de dar a cesta básica, de dar esmolas. Não, caridade vai muito além disso. Esta é a caridade que talvez seja mais fácil de se produzir, né? Vamos buscar uma caridade muito mais elevada, a caridade de dar o nosso tempo, de buscar auxiliar pessoas, ouvir aqueles que querem ouvir a nossa palavra, dedicar o nosso tempo. Isso é muito mais importante, em boa parte das vezes, do que simplesmente distribuir materialmente algum alimento, alguma cesta básica. Conhecimento da doutrina. O bom espírita conhece. Nós espíritas estudamos bastante. Nós aqui estamos fazendo o ESD, estamos no ESD 1, 2, 3, 4, fazemos os estudos mediúnicos e estamos em constante estudo, estudando os livros. Pelo menos é para estar, né? Pelo menos é para estar. Estudamos o livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho, estudamos o céu e o inferno, no mínimo, aquelas obras, as 5 obras básicas. Então estamos em constante estudo. O bom espírita deve estar sempre em constante estudo. E o exemplo do dia a dia. O bom espírito é aquele que, diante dos seus colegas, companheiros, colegas de trabalho, seus familiares, mostra-se como exemplo a seguir. Bom espírita é aquele que é o exemplo para todos. Todo mundo espera isso do bom espírito. E do espírito em geral. Às vezes, quando você comete algum deslize, algum ato, nossa, você é espírita fazendo isso. Quem já não ouviu uma coisa dessa? As pessoas já esperam que o bom espírito tente dar o melhor de si, tente ser o exemplo. É verdade. Tentamos, não é isso? Tentamos. Somos imperfeitos, né? Bom, e aí, sabendo quais são as características da perfeição, sabendo o que caracteriza um homem de bem, sabendo o que que deve caracterizar um bom espírito, chegamos à fantástica, maravilhosa, didática, das mais profícuas e pedagógicas parábolas que Cristo nos trouxe, que é a parábola do semeador, que talvez seja
ao lado da a parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos, seja a mais divulgada, né? A mais conhecida. Seguramente a mais didática, a mais pedagógica de todas. E tem mais uma característica da parábola do semeador, é que ela foi das únicas 4 que o próprio Jesus interpretou. Além dela, a parábola do joio e do trigo, que lá em Mateus vem logo em seguida, a parábola do semeador, a parábola da rede e a parábola do mal e do bom servo. Essas 4 o próprio Jesus interpretou. E nós trazemos esta parábola em Mateus, Marcos e Lucas. E reproduzimos aqui o que é dito em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Depois ele faz outra passagem, que é quando Jesus explica, no 18 e 23. Todos eles têm a parábola do semeador inscrita e logo em seguida a explicação dada por Jesus, tá? A interpretação feita por ele próprio. Então, em Mateus, o conteúdo é este. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, no mar da Galileia. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Bom, ele estava à margem, a multidão era muito grande, foi preciso que ele entrasse no barco, se afastasse da margem, para que todos pudessem vê-lo e ele próprio ter a contemplação de toda aquela multidão. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Semente que não germinou. A gente vai explicar melhor isso aí. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E a outra parte caiu, e a outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Como é que a gente interpreta essas palavras de Cristo? Vamos a ela? Bom, todos recebem igualmente a oportunidade de conhecer a verdade espiritual, mas cada um responde de acordo com as suas condições interiores. Né? Eu estou mais receptivo, eu estou preparado para receber aquela palavra e desenvolvê-la. O semeador, quem é o semeador? O semeador, para alguns, é o próprio Deus, para outros é Jesus e seus discípulos. O que importa é que o semeador, aquele que está jogando a semente ao solo, está trazendo às pessoas em geral a sua palavra, a palavra do Evangelho. O semeador lança a palavra do Evangelho. E os solos? 4 tipos de solos, 4 diferentes tipos. A nossa condição, do nosso coração, para ser receptivo àquela palavra. Né? Alguns são endurecidos, não recebem a palavra. Outros são menos, recebem, mas se perdem rapidamente, até que chegam os últimos que a absorvem por completo. Então, aqui estão os diversos tipos de solo do nosso coração, receptivos ou não a receber a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo. Aqueles que aquela semente que caiu à beira do caminho, caiu num solo duro. Beira do caminho, sabemos, né? Aquele que é pisado por todos. Na época passava o quê? Passava cavalo, passava carruagem, passavam as próprias pessoas, e o solo era duro. A semente
caía no solo, mas não tinha como se enraizar, não tinha como germinar. Significa as pessoas. Significa as pessoas. Não tem nada não, já está no final. Já está no final do Bom, as pessoas endurecidas, as pessoas que não estão dispostas a escutar a palavra. Então, este é o solo duro, o solo em que a semente não germina. Solo duro, solo que a semente não germina, como diz lá Jesus, as aves vêm rapidamente, comem aquela semente e ela não penetra no coração, porque o coração não está preparado para isso. O segundo é o terreno pedregoso. Terreno pedregoso, obrigado. Terreno pedregoso é aquele que tem a terra rasteira, pouco solo. A semente penetra e até germina, mas não consegue enraizar o suficiente e rapidamente ela é destruída pelo calor. Então, quem é que representa, que coração é este que representa o terreno pedregoso? É aquele que até que recebe a palavra, quer praticá-la, anima-se por praticá-la, mas as vicissitudes da vida, tudo o distrai e ele esquece aquela palavra. Depois, aquela semente que cai entre os espinhos. O solo já é mais profundo. A semente consegue germinar e consegue desenvolver. A planta cresce. Só que os espinhos a sufocam. Que espinhos são esses? Os espinhos são as nossas preocupações materiais, o apego às riquezas, os desejos mundanos que, apesar de nós termos compreendido, termos até desenvolvido o raciocínio sobre elas e termos tido vontade de praticar, mas as distrações que o mundo nos oferece faz com que acabemos deixando que aquelas palavras se percam. Finalmente, a boa terra. Esta sim é dos corações que recebem a palavra, a divulgam, a praticam e que o próprio Jesus fez até uma distinção entre aqueles da boa terra. Alguns vão frutificar a 100 por 1, ou seja, plenamente. Outros vão frutificar menos. Ouvem a palavra, praticam a palavra, divulgam a palavra, mas não com tanta intensidade. A 60 por 1, outros menos ainda, 30 por 1. A boa terra é aquela que vai fazer com que a palavra frutifique, que a palavra seja propagada. Mas alguns vão propagar mais, outros vão propagar menos, outros menos ainda. Certo? E finalmente, as lições que a parábola do semeador nos traz. Primeiro, Jesus nos traz a palavra, mas nos concede o livre-arbítrio. Alguns vão, por seu livre-arbítrio, querer desenvolver mais, ou não desenvolver. O livre-arbítrio vai nos permitir ou não absorver a palavra, ou desenvolver com mais intensidade, com menos intensidade. É o nosso livre-arbítrio que nos é posto pela divindade, que nos permite que nós possamos ou não divulgar essa palavra. Ação e trabalho. A ação de semear indica um trabalho ativo de espalhar a palavra. Não é só reter a palavra, né? Porque nós recebemos a palavra, compreendemos, nós precisamos dar sequência, divulgar a todos a boa palavra. A reforma íntima, novamente falamos dela, né? Estamos sempre voltando à mesma expressão, reforma íntima, que é a preparação do solo interior, que permite que a semente da bondade germine e produza frutos. A 100 para 1, a 60 para 1, a 30 para 1. Mais, médio ou menos. E finalmente a responsabilidade individual que nós temos. Cada um é arquiteto do próprio progresso, pois a felicidade depende da capacidade de receber e aplicar os ensinamentos. Tá? Finalmente a mensagem
concluímos com a mensagem que nossa jornada seja marcada pela constante busca da perfeição moral, seguindo o exemplo luminoso de Jesus e vivendo os princípios da caridade, do amor e da fraternidade. A primeira vez foi excelente. Meus irmãos, antes de iniciarmos nosso momento final, desse primeiro momento, nós queremos divulgar que do dia 25, passando esse sábado, que nós vamos ter atividade de saúde e espiritualidade, no outro, nós vamos realizar um seminário e todos vocês estão convidados para falarmos nesse seminário sobre essa obra que está na codificação, o céu e o inferno. Quem já leu essa obra? Poucos lemos e muito poucos estudamos, mas ela é uma obra muito importante. Nesse seminário, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento nessa obra tão importante. Então, todos convidados, quem tiver acesso ao link das inscrições, consigam fazer sua inscrição. Mas quem não conseguir também não tem problema, pode chegar, vai ser sábado, 8 horas da manhã a meio-dia, passando esse sábado no outro. Todo mundo convidado para estudar a nossa obra. Só para informar que vamos colocar no grupo do WhatsApp de Amigos do Relato. Os meninos que estão aqui vão entrar e elas vão receber por lá. Ótimo, muito bom. Então, depois dessa reflexão tão importante, vamos nos interiorizar, né? Que é o convite da noite. Inspirando e expirando, vamos procurar aqueles que desejarem, podem fechar os olhos. Essa acesa. Inspire e expira, cada um a seu modo, a seu tempo. Vamos imaginar uma luz que vem do alto, derrama sobre cada um de nós as bênçãos de Deus, bênção de paz, de amor, de equilíbrio, de força, de coragem, de bom ânimo, de saúde. Inspire, expire essa luz terapêutica que nos fortalece o corpo, a mente e o espírito. Inspirando e expirando, soltando toda a musculatura do corpo, cada um pensando em si, cada um sintonizado com o Deus interior que existe em nós. Obrigada, Senhor, por esse instante, que possamos levar conosco todos os ensinamentos do homem de bem, a importância de semear, a importância de colher, a importância de praticar o bem. Assim, Senhor, nós agradecemos por esse momento de paz e com o coração cheio de gratidão, nós pedimos permissão para encerrar esse momento, conservando em nós essa luz que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso caminho, para que sejamos homens de bem. Que assim seja. Meus irmãos, aqueles que ainda desejarem tomar o passo individual, podemos ficar aqui enquanto os passistas se preparam.